vocês façam um favor para mim, tá? A gente falou um pouquinho do Excel e tudo mais, né? Então, para que nós possamos ter, né, uma atividade que vocês vão fazer e eu possa ter essa atividade para avaliar e ter uma nota. Então, vocês tomem nota aí do que eu vou falar. Vocês tomem nota aí do que eu vou falar para poder me entregar essa atividade no sábado. Tá certo? Sábado, dia 23. Tá certo? Porque eu quero já entregar esse diário e o outro diário na semana que vem. Então, assim, depois eu vou fazer a verificação dos e-mails lá da última disciplina que a gente viu, de segurança do trabalho, né? Algumas pessoas ficaram de me mandar depois. Então, mandem, por favor. Não esqueçam ainda quem não mandou. Para que eu possa avaliar e vocês terem nota, tá? Então, é o seguinte. Eu vou querer que vocês façam uma atividade relacionada ao Excel. E, então, tomem nota do que vocês vão fazer. É uma coisa simples, tá? Uma execução bem simples sobre uma coisa que nós vimos na última aula. Então, o que vocês irão elaborar no Excel? Tá? Então, vocês irão elaborar um fluxo de caixa. Tá certo? Ó, vocês irão elaborar um fluxo de caixa. Tá? E aí, esse fluxo de caixa que vocês irão elaborar, eu vou passar as coordenadas e vocês farão esse fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, vocês farão de 30 dias. Tá? Então, você vai fazer do dia 1º ao dia 31. Tá? Beleza? Você pode escolher o mês que você quiser. Se quiser trabalhar com o mês de abril, de maio, janeiro, você que escolhe. Tá? Por quê? Eu estou dando um mês para você trabalhar. Porque a gente sabe que dentre esses 30 dias, nós temos aí finais de semana, né? Tem sábado, domingo, né? E aí, como o fluxo de caixa é diário, então vai haver algumas modificações aí, tá? Então, ó, depois eu vou colocar isso no grupo também, tá? Então, isso é para me entregar no sábado, dia 23, beleza? Então, ó, vocês irão elaborar um fluxo de caixa de uma padaria pequena, tá certo? Uma padaria pequena. Essa padaria, ela terá um funcionário apenas, tá certo? Um funcionário apenas. E nesta padaria, vocês trabalharão só com alguns itens, tá? Então, vocês irão trabalhar com apenas alguns itens, para não ficar aquela bagunça toda. Então, vocês irão trabalhar com alguns itens, tá? Então, vocês vão trabalhar nessa padaria com pão francês, com a venda, né? Quando eu for trabalhar com esse item, que vocês vão vender esse item. Café com leite, café, suco de laranja e um tipo de fruta, tá? Então, você vai fazer o fluxo de caixa de uma padaria pequena, tá certo? Com esses 5 itens. Pão francês, café com leite, café, suco de laranja e um tipo de fruta, tá? Só terá um funcionário, então você fará o fluxo de caixa desta padaria. E aí, anotem aí também, vocês estarão com um capital inicial. Então, vocês terão um capital inicial de R$10.000. Tá certo? Então, vocês terão um capital inicial de R$10.000. Tá certo? E aí, vocês farão uma simulação de um fluxo de caixa relacionado a esses itens que eu passei com o capital inicial, ou seja, você já começa com 10.000, tá? Então, durante esses 30 dias, você fará um controle do que entra e do que sai, tá? Beleza?
Bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois no grupo lá. Isso aqui já é de certa maneira, já é uma preparação para uma outra disciplina que vocês devem ver mais à frente, que é administração e economia, tá? Então, vocês terão uma disciplina que é voltada para administração e economia, tá? Então, é uma coisa simples. Então, faça de uma forma que você possa entender, né? Então, o que é um fluxo de caixa? Fluxo de caixa você vai controlar entradas e saídas, certo? Então, o primeiro ponto que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: quando eu falo fluxo de caixa, eu estarei controlando entradas e saídas, certo? Então, entradas são recebíveis, né, da sua venda, por exemplo, e saídas. Então, saídas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai precisar, eu coloquei aqui, ó, café com leite, beleza? Então, você vai precisar comprar leite. Provavelmente, o leite que você comprará será 1 litro por dia, tá certo? Então, você vai fazer um planejamento. Então, você vai comprar o quê? Um litro de leite por dia, né? Porque também a gente tem que pensar que eu tenho produtos aqui perecíveis, como a fruta. Eu não posso ter uma fruta lá 3 dias. Você quer trabalhar, por exemplo, com uva. Então, você vai vender uva também, tá? Vai vender lá um pote com uma certa quantidade de uva. Então, você não vai deixar a uva para o dia seguinte. É perecível. Perecível é o quê? Aquela que tem validade. Então, quando a gente fala de fruta fresca, porque quando você vai comprar uma fruta para comer na hora, você quer ela fresca. Então, quando você vai vender, você tem que ter essa ideia também, tá? Então, uma fruta, você vai ter que saber o seguinte, vai comprar, eu vou comprar 500 gramas todo dia. Então, quanto que custa uma uva? O quilo? Aí se eu vou comprar 500 gramas por dia, eu pego o valor do quilo e divido por 2, tá? Beleza? Então, o fluxo de caixa é o controle de entradas e saídas. Então, você vai ter que fazer esse controle na sua planilha de Excel. Beleza? Então, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me procurar mais tarde, né? Quando terminar a aula, amanhã, durante o dia. Beleza? Tranquilo? Porque essa disciplina acaba essa semana, tá? Acaba essa semana. Então, a gente precisa já iniciar uma forma de eu ter uma nota de vocês, tá? E já aproveitando falar, como eu vou precisar de 2 notas, então vocês já fiquem cientes do seguinte. Bem, essa do Excel todos vão fazer, tá certo? Todo mundo, sem exceção. Porém, a segunda nota, eu vou deixar a critério de cada um. Então, por exemplo, o Excel todo mundo vai fazer, beleza? E aí, para a segunda nota, ou segundo trabalho, eu vou deixar vocês, ou seja, cada aluno, e lembrando que o trabalho é individual, mas vocês podem, eu sei que não é o momento propício para isso, né? Se juntar para fazer. Mas vocês podem conversar de forma virtual, tá? Mas o trabalho é individual. Mas o segundo trabalho que vocês irão fazer, eu deixarei vocês escolher o software que vão trabalhar. Então, por exemplo, tem pessoas que devem ter mais facilidade com Word, então preferem trabalhar com Word. Tem pessoas que têm mais facilidade de trabalhar com PowerPoint e vão trabalhar com PowerPoint. Então, vai ficar o seguinte, o primeiro trabalho é todos em Excel. Todo mundo vai fazer. O segundo, eu vou deixar você escolher. Ou você faça um texto no Word para mim. E assim, quando eu falo fazer um texto, eu não gostaria que você só copiasse e colasse, tá? Seria interessante você trabalhar as ferramentas, beleza? Que eu acho melhor eu fazer um trabalho do que aplicar uma prova, tá? Por quê? Porque eu gostaria que você executasse no Word e no Excel, ou no Word ou no PowerPoint, tá? Porque assim, ó,
Ah, não, eu vou fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Beleza, tranquilo. Vai tirar nota. Só que você vai estar enganando você mesmo, tá? Porque o intuito é aprender e treinar. Então, a gente está falando de ferramentas, né? Utilizadas no computador. Então, o intuito é você treinar para que você possa aprender, e aqueles que já trabalham é aprimorar, tá? Porque a gente tem aí eu deixo uma dica para vocês do seguinte: ah, eu já sei fazer. Beleza. Só que temos um detalhe, o mundo está cada vez mais tecnológico. E se a gente não estiver sempre se atualizando, vai chegar uma hora que, se você ficar ali paradinho, do jeito que você está, alguém vai vir e vai tomar o seu lugar. Então, a gente precisa estar sempre em evolução, evolução constante, né? Então, o aprendizado, eu digo sempre que o aprendizado nunca termina, tá? Nunca termina, certo? Então, é uma dica que eu deixo para vocês aí, ó, que nunca termina. Eu tenho uma formação em engenharia, e estou terminando a segunda pós em junho e quero fazer mais mestrado e mais 2 pós, pelo menos. Então, assim, a gente não pode se contentar com o básico. A gente sempre querer mais. Mais e mais e mais e mais, tá? Pelo nosso conhecimento, para ter mais conhecimento, e também para que nós possamos melhorar os nossos rendimentos. Tá certo? Então, é uma dica que eu dou para vocês aí, ó. Sempre buscar mais conhecimento. Sempre buscar mais conhecimento. Porque isso é uma coisa que só trará benefício para vocês todos. Então, quando a gente tem a possibilidade de aprender ou aprimorar uma ferramenta que a gente já conhece, então, alguns provavelmente já conhecem algumas ferramentas, né, Word, Excel, mas assim, será que tem possibilidade de aprimorar, né? É possível? Então busque isso, sempre aprimorar. Então eu vou iniciar aqui, ó, antes de eu mostrar o Word para vocês, eu vou mostrar, deixa eu abrir uma tela aqui, tá? Eu vou mostrar um software que é um site também, tá? Quem quiser anotar, esse site aqui, não sei se alguém conhece, né? Esse site é chamado GeoGebra, tá? GeoGebra é um site bem legal, tá? O que esse site faz, né? Inclusive, ele é um site que nós estamos vendo, tá? De maneira online. Eu não precisei baixar nada, beleza? Não precisei baixar nada. E interessante do seguinte, nós temos o GeoGebra também no Play Store. Então, o Play Store, o que é mesmo? Play Store é aquela lojinha da Google no seu celular, tá? Então, você, por exemplo, que vai precisar executar algumas funções matemáticas, o GeoGebra é interessante que ele monta os gráficos, tá? Então, se eu quiser fazer um gráfico aqui para um entendimento melhor, por exemplo, né? X ao quadrado, tá? Então, veja que ele faz um gráfico aqui, certo? Beleza? Aí você pode variar o gráfico. Eu quero pôr a curva para baixo. Aí você muda aqui, tá? Beleza? Uma coisa, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, foi com outra turma, tá se falando muito hoje, nos dias atuais, sobre curvas, né? A curva da pandemia, né? E não sei o quê, curvas exponenciais, não é isso que eles estão falando aí? Curvas exponenciais. O que é isso, curvas exponenciais, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma curva exponencial aqui, ó. Isso é uma curva exponencial, tá? Isso aqui é uma curva exponencial. Então, veja que ela é uma curva que ela começa lá embaixo, né, rasteirinha, e de repente ela dispara, tá? Ela dispara. Veja que aqui, ó, a subida dela, ou a crescente dela, é praticamente na vertical. É como se fosse um foguete sendo lançado ao espaço, tá? Sendo lançado ao espaço.
Então, veja que isso aqui é uma curva exponencial. Tá? Então, veja, eu coloquei uma função matemática para demonstrar uma curva exponencial. Beleza? Tranquilo? Só para vocês terem fazer uma ligação do que está se falando aí em jornais, em televisão, de curva exponencial, ele tem essa característica aqui, ó. E essa curva aqui, ó, que é essa linha aqui, ela tende ao infinito, tá? Ó, ela tende ao infinito, tá certo? Tende sempre ao infinito. Lógico que quando eles falam que querem achatar a curva, eles querem diminuir a velocidade com que isso sobe, para poder achatar, chegar numa normalidade e depois entrar em descendência. Porque aqui se demonstra uma ascendência. Quando é ascendência, significa que eu estou subindo de forma muito rápida, como um elevador e um foguete, tá? Então, quem quiser, tiver curiosidade, ó, isso aqui é um site de funções matemáticas, de gráficos, tá? Um tipo de gráfico matemático com funções, né? Vocês podem estar utilizando aqui ou mesmo no Play Store. Quem tem Play Store aí pode baixar, é só digitar lá GeoGebra, tá? GeoGebra que vai aparecer as funções lá, tá? Beleza? Tranquilo? Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, ó, tem envolvido também a parte de informática, que é o seguinte. Só para quem, digamos assim, hoje de tarde, alguém me perguntou lá, os vídeos estavam lá, tal, disponível. Beleza, tá tudo lá, tá? Tá tudo lá. Estão todos lá disponíveis e no canal. E aí se você se inscreve no canal, toda vez que eu lanço vídeo novo, vocês serão notificados, tá? Beleza? Seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu só admitir aqui umas pessoas aqui que estão entrando. Então, assim, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá? Hoje, eu não sei se alguém conhecer esse recurso, beleza, né? Que a gente sabe na parte de computação, internet, tem muito recurso, né? Eu posso falar para vocês que eu não sei nada. Se eu falar que eu sei só um pouquinho, tá? Não sei tudo, não. Só um pouquinho eu sei. Então, imagina o seguinte, imagina que você está no YouTube e você gostou de um vídeo, tá? E quer baixar ele. Ou eu quero ter esse vídeo no meu computador, quero baixá-lo, tá certo? Que é possível, né? Para quem não sabe, nós temos, né, a grande maioria dos vídeos que estão na internet, ou especificamente no YouTube, nós temos a possibilidade de baixá-los, tá certo? Então, assim, ó, pô, você achou aquele vídeo legal, e como é que você pode fazer para baixá-lo, né? Então, assim, vamos pensar do seguinte, hoje, na maioria das situações, você precisa baixar um programinha, então vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, se a pessoa quer utilizar um programinha para baixar vídeos no YouTube, eu tenho esse cara aqui, ó, que é essa luvazinha, tá? Que é o chamado ATube Catcher, tá? Então eu consigo baixar vídeos utilizando este programinha aqui, ó, ATube Catcher, tá? Beleza? Vídeos no YouTube. Vamos falar disso aí. Mas mas onde eu acho esse vídeo? Onde eu acho esse programinha? Esse programinha eu encontro, esse programinha aqui, ó, eu encontro ele no baixaqui.com.br ou mesmo no Super Downloads. É um site que tem vários programas, é como se fosse um Play Store de celular, tá? Play Store não tem um monte de programinha? Então, o Super Downloads e o Baixa Aqui é a mesma ideia, só que para computador, tá? E tem também alguns aplicativos para celular, beleza? Mas assim, eu quero baixar o vídeo, mas sem a utilização de programinha. Eu não quero instalar programinha,
no meu computador. Será que eu tenho como fazer de modo rápido, sem programinha? Tem. Então, preste atenção na dica para quem não conhece. Então, vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui Hoje está todo mundo na época da live, né? Você está assistindo a live do cantor, não sei de quem, não sei das quantas, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui. Pronto, Ensino Maker. Então, digamos que eu gostei da live desse cidadão aqui, ó, e quero fazer eu vou entrar aqui no YouTube dele, não sei se o som vai sair, acho que não vai sair, né? Aí eu quero baixar esse vídeo aqui para me assistir depois, com calma, né? E eu quero ter no meu computador, tá? Então, assim, ó, como que eu posso fazer isso, né? Então, isso aqui é, por exemplo, se alguém tiver curiosidade, isso aqui é parte de robótica, tá? Então, aqui você aprende robótica, inclusive no meu canal lá, eu tenho algumas montagens de circuitos robóticos, tá? Mexe com automação, com robótica, tá? E aí, eu gostei desse vídeo, eu quero baixar ele para me assistir depois, tá? Beleza. Então, como é que eu baixo sem ter programinha? Então é o seguinte, ó, você vai vir aqui, isso aqui é chamado de URL, ou seja, é o endereçamento deste site aqui, deste vídeo, tá certo? Aí eu dou um clique aqui em cima, vai aparecer essa opção. Se eu dou mais um clique, aí vai aparecer o www, tá vendo? Ó, apareceu. Beleza. Quando eu ver esse www, quando aparecer esse www, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Lembrem que o que eu estou fazendo? Eu estou baixando um vídeo do YouTube sem recurso de programinha. É direto. Então, veja, ó. Eu venho aqui, dou 2 cliques, apareceu o www. Beleza. Agora, eu venho aqui, ó. Antes da palavra YouTube, ou seja, antes da letra Y, aqui, ó. Né? Posso falar também que é depois do www, mas tem um ponto, né? Então, é depois do ponto, eu levo o meu cursor aqui, ó, nessa posição aqui, ele tem que ficar nessa posição, ou seja, depois do ponto e antes do W, ou antes do Y, né? Não é W, é Y. Antes do Y. Então, aí eu vou digitar as letras em minúsculo SS. Tá? Então, mais uma vez, depois do ponto, vai ser www, ponto. Aí você bota o cursor lá, entre o ponto e o Y, certo? E aí você vai digitar as letras S e S minúsculo, tá certo? Minúsculo. E aí eu aperto o Enter. O que vai acontecer? Automaticamente, ele vai direcionar você para um outro local, tá certo? E aí ele dará a opção de baixar. Então veja, ó, ele te levará para essa situação aqui. E aí você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, baixar. Tá vendo aqui? Baixar. E aí você vai clicar aqui em baixar, ele vai abrir uma outra janela, não se preocupem, tá? Não se preocupem, vai abrir outra janela. Aí é uma janela que não tem nada a ver, tá certo? Ó, tem nada a ver. Isso aqui ele abriu, ele adicionou uma, mas o que você estava era essa aqui, ó. Beleza? Aí nós temos o seguinte, em alguns vídeos, na hora que eu clico ali em baixar, ele automaticamente começa a baixar e vai aparecer aqui no rodapé, tá? Em outras situações, ele não baixa direto, ele vai abrir o vídeo, tá vendo? Ó, com esse fundo preto, e aí o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, tá vendo aqui, ó, 3 pontinhos, e aí você pede, faça o download. Olha lá, eu clico, e aí automaticamente ele vai vir aqui, ó,
para o rodapé e fará o download. Tá certo? Então, veja, isso é um recurso de eu baixar um vídeo no YouTube que eu tenho interesse. Isso serve para qualquer tipo de vídeo, tá? Para qualquer tipo de vídeo. Se você quer baixar, eu vi uma live lá do Gustavo Lima, né? Chama. E aí eu quero assistir depois. Ah, não, agora eu quero só baixar e quero assistir depois. Eu posso fazer isso? Pode fazer. No mesmo recurso que eu fiz. Então, ó, como é que eu faço? Abrir lá o vídeo que eu quero. Lembrando que eu estou dando exemplo no YouTube, hein? Tá? Abrir o vídeo que eu quero, certo? Clico lá em cima no endereçamento do vídeo. Uma vez, duas vezes. Apareceu o www. Aí eu faço o quê? Entre o ponto e o Y da palavra YouTube, eu digito SS, minúsculo. Tem que ser depois do ponto. Aí ele vai abrir essa janela ou ele vai baixar o vídeo direto. Detalhe. Nessa situação aqui, ó, que o vídeo abriu e eu precisei clicar aqui para fazer o download, veja que ele não vem com o nome do vídeo, tá certo? Ele vem com isso aqui, ó, vídeo playback. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir na pasta downloads, por exemplo, né? Porque normalmente, quando a gente baixa alguma coisa pelo computador, tá? Quando eu baixo alguma coisa pelo computador, o que acontece com aquilo que eu baixei? Pode ser vídeo, foto, um arquivo compactado, tá? Normalmente, ele vem para a pasta de downloads, tá certo? Ó, pasta de downloads. Então, quando eu baixo alguma coisa da internet, normalmente vem para cá, tá? Vem para cá, certo? E aí eu vou procurar ele por aqui, ó. Que eu tenho muita coisa. Então, ó, aí o que eu faço? Eu abro o vídeo e aí, eu vi que é aquele vídeo que eu gosto. Então você vai e renomeia. Como é que eu faço para renomear mesmo? Eu esqueci. Você clica aqui, ó, uma vez, duas vezes. Aí ele dá essa opção. Ou você pode clicar nele, botão direito do mouse, e aí ele vai ter uma opção assim, renomear. Aqui, ó. Renomear, tá certo? Renomear, tá? Aí você clica aqui, ó, e aí você renomeia aquele vídeo lá, tá? Então isso é um recurso que você pode estar fazendo para baixar aqueles vídeos que você tem interesse, né? Ou vídeos para estudar, ou vídeos que você queira depois assistir um show, ou um clipe de algum cantor. Então, assim, são poucos vídeos que é impossível baixar. Porque quando acontece isso, ele dará informação, antes dessa tela, ele dará informação, ó, este link não é possível baixar, tá? Beleza? Então, é uma dica que eu deixo para vocês aí, ó, para que vocês, como o YouTube tem muita coisa legal, se vocês tiverem interesse aí de baixar um material para o trabalho de vocês, né? Então, quem está trabalhando e tal, havia um vídeo legal lá que o cara está abordando um determinado assunto que tem tudo a ver com o trabalho que você executa e você quer ver depois com mais calma, porque aí você assiste, né? Pausa no momento que precisar, eu preciso voltar. Volta, o rapaz fala de novo, o pessoal fala de novo, entendeu? E assim você vai aprimorando seu estudo, seu conhecimento e até o seu divertimento, porque aí você quer assistir um clipe ou um show, entendeu? E aí, caso você não queira instalar nada no seu computador, você pode fazer isso de maneira online, tá? Beleza? Tranquilo? Deixa eu fechar aqui. Nosso tempo, esses 40 minutos nós já tá perto do fim, tá? Mas não se preocupem que daqui a pouco eu abro uma outra sessão aqui para vocês aqui. Aí a gente poder falar do Word. Eu quero, já que nós temos um pouco de tempo, antes de eu começar a falar do Word, para não ficar um negócio quebrado, deixa eu falar algumas coisinhas aqui
sobre, por exemplo, às vezes as pessoas têm dúvida nessa questão de descompactar um negocinho desse. Então, veja, quando você baixa alguma coisa pela internet e vem compactado normalmente é com esse desenho aqui, ó, tem 3 livrozinhos, né? E aí você quer descompactar, tá? Você quer descompactar. Então, veja. Primeiro, você precisa ter um instalador, tá? Então, um detalhe importante é que quando você baixa alguma coisa, né, da internet, a primeira coisa que você tem que observar é se ele vem assim, ó, tá vendo? Vem como se fosse uma folha A4 todinha branca. Se ele vem assim, o que significa isso? Na maioria dos casos, significa que você não tem o programa certo para abrir aquele arquivo, tá? Normalmente é isso. Então, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um cadastro ambiental rural, tá? Eu não tenho mais esse programa no meu computador. Então, veja que o símbolozinho dele fica uma folha em branco, tá? Então, quando eu tenho essa folhazinha em branco aqui, ó, é como se ele não reconheceu nenhum programa no meu computador que tivesse para abri-lo, certo? Diferentemente aqui, ó, aqui eu tenho o símbolo do Word. Então aqui eu já sei que é um editor de texto. Aqui, por exemplo, uma planilha de Excel, tá? Eu tenho aqui, ó, esse caso aqui, por exemplo, é um vídeo, tá? Um vídeo. Aí você, digamos que você tem alguns editores de vídeo, tá? E esse editor de vídeo, você tem mais de um. Vou dar um exemplo. Então, às vezes você tem o Windows Media Player e tem outros, tá? Tem o Real Player, eu acho que chama, tem o Inamp também, tá? Então, assim, ó, digamos que você gostou desse aqui, ó. Eu uso esse aqui é o VLC, tá? E aí, eu gosto dele porque o som dele é melhor, a qualidade do som é melhor. Então, aí, o que eu faço para sempre que os vídeos que eu abrir, fazê-lo sempre pelo VLC? Então, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, tá certo? E eu venho aqui, ó, abrir com. Aqui, ele vai abrir somente naquele momento. Agora, se eu vier em propriedades, e aí eu mudar aqui, coloco aqui alterar, tá? Aí ele vai me abrir uma lista de opções com os players de vídeo que eu tenho. Olha aqui, ó, tá? E eu escolho qual é o player que eu quero trabalhar, tá certo? Eu escolho o player que eu quero trabalhar, que é o VLC, por exemplo. Aí quando eu vou escolher esse aqui, mando aplicar e dou um OK, tá? Aí todos os vídeos com esse final aqui, ó, .mp4, sempre abrirão com esse VLC, tá? Eu não preciso ficar escolhendo toda hora, beleza? Ó, nosso tempo está encerrando. Eu vou terminar aqui, senão vai derrubar. Aí daqui a pouco a gente